Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rafaela Karen e esse é nosso momento com Deus. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative o sininho e que você compartilhe ao final o vídeo com 3 pessoas. E que à medida que você compartilha a bênção, que você receba a bênção em dobro. O que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Se creres, verás a glória de Deus. Existem milagres que os olhos humanos podem até não contemplar, mas quem vive sabe que a boa mão de Deus que está estendida sobre a sua vida. Existem milagres que os seus olhos, eles podem até não contemplar se você olhar numa perspectiva humana, mas se você olhar com os olhos espirituais, você saberá que é a boa mão de Deus que está te conduzindo, que é a boa mão de Deus que está te livrando, que é a boa mão de Deus que está te protegendo, te guardando, guardando os seus, guardando tudo aquilo que leva o seu nome. O milagre da ressurreição de Lázaro, muitos viram, mas o milagre de relacionar-se com Jesus, poucos viram. Mas foi o milagre de se relacionar com Jesus, de ter relacionamento com Jesus, que se tornou a ponte para a ressurreição, para o milagre da ressurreição de Lázaro. Só para contextualizar vocês, essa passagem bíblica se encontra em João, no capítulo 11. Então a Bíblia diz que Jesus, ele chorou. Ele chorou quando soube que Lázaro tinha morrido. E por que Jesus chorou, Rafaela? Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele chorou. Jesus amava Lázaro. Jesus tinha relacionamento com aquela família. Jesus era amigo de Lázaro. Jesus, na sua humanidade, ele tinha relacionamento com aquela família. E você, enquanto ser humano, você tem relacionamento com Jesus? Você vê ele como amigo? Jesus pode dizer que você é amigo dele? Ele te vê como amigo? O milagre da chegada é almejado, mas o milagre da caminhada precisa ser desejado, precisa ser alimentado. Na caminhada, nós precisamos desejar ter relacionamento com Deus, ser amigo, ser amiga de Jesus. E por que isso, Rafaela? Porque a Bíblia nos diz em João, no capítulo 11 e no versículo 40, disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Só contextualizando vocês, essa passagem se encontra em João, no capítulo 11, e fala do milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria, que eram irmãos, eles eram amigos de Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus soube que Lázaro havia morrido, Jesus chorou, Jesus sentiu. E por que Jesus chorou? Jesus chorou porque Jesus, ele amava a Lázaro, né? Jesus amava aquela família. Jesus era amigo daquela família. Às vezes você diz, nossa, mas eu queria tanto que isso acontecesse, que esse milagre acontecesse. Mas enquanto o milagre não acontece, enquanto a vitória não chega, você já está vivendo o milagre de ser sustentado, de ser protegido, de ser guardado pelo próprio Deus. Isso já é um milagre. Então, se você olhar hoje para a sua vida com os olhos espirituais, você saberá e entenderá que você já é um milagre, que você tem sido protegido, guardado, escolhido, acolhido, amado pelas mãos do próprio Deus. Você já está sendo preservado a cada momento. Então, se eu puder te dar um conselho hoje, siga Jesus, seja seguidor de Jesus, seja um discípulo de Jesus, tenha Jesus como seu modelo,
Tenha Jesus como a pessoa que você decide seguir, que você decide ser discípulo dele. Tenha Jesus como centro da sua vida. Faça dele a prioridade da sua vida e você entenderá que ele tem coisas boas preparadas para você. A Bíblia nos diz no Salmos 46 e no verso 11: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem é o Senhor dos exércitos? É o Jeová Sabaoth. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é aquele que guerreia as suas e as minhas guerras por nós. Há guerras que você não precisa lutar, você não precisa pelejar. O que você precisa fazer é fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e entregar tudo aos pés do Senhor dos exércitos, do Jeová Sabaoth, do Deus que por você tudo executa. Clame o nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Ele é grande, ele é forte, ele é poderoso. Ele é digno, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando o Senhor decide agir, meu irmão e minha irmã, quando o Senhor decide agir, não há borracha do inferno que possa apagar aquilo que ele já escreveu sobre a sua vida. Permaneça na brecha, confiando, não retroceda, mas continue clamando ao Deus que por você tudo executa. Irmã Rafaela, mas a guerra tá grande. A peleja está grande. Deus está no controle. Deus permanece no controle de todas as coisas. Não deixe que o medo te paralise. Deus não desiste de você. Não retroceda. Não desista de Deus, porque Deus, ele não abre mão de você. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, Deus tem preparado para você aquilo que os seus olhos ainda não viram, ainda aquilo que seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que não subiu ao seu coração. Existem guerras que a peleja ela já é de Deus. Você só precisa seguir a orientação que Deus te dá. Para cada momento, para cada fase, para cada estação, Deus tem uma direção. Deus é Deus de direção, Deus é Deus de orientação. Deus, ele não nos deixa perdido, nem sem direção. Rafaela, e por que eu tô me sentindo perdido? Porque há momentos que você precisa largar os seus planos e receber e aceitar os planos de Deus para a sua vida. Há momentos que você precisa abrir mão dos seus planos para receber, para aceitar, para seguir e para obedecer os planos de Deus para a sua vida. Deus, ele sempre está nos dando uma direção. Há momentos, bem verdade, que ele está em silêncio, mas quando ele está em silêncio, isso não é ausência de Deus, não. O silêncio de Deus, muitas vezes, a maioria das vezes, significa que ele está trabalhando. A Bíblia nos diz, em Isaías, no capítulo 64 e no versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando por você. Rafaela, e agora que as coisas parecem sem saída? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 121 nos diz que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem dá a última palavra na sua vida é o Deus de Israel. É o Deus que é grande, e Ele é grande, Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é quem dá a última palavra na sua vida. Rafaela, enquanto a vitória não chega, o que é que eu faço? Enquanto a vitória não chega, vai plantando bem, vai plantando bênção, vai semeando paz. A Bíblia nos diz em Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar e tempo de colher. Ainda que você esteja hoje colhendo coisas ruins
Isso ainda pode ser resultado das plantações ruins que você fez, mas não desista de Jesus, permaneça em Deus e decida a partir de hoje semear bênção, semear paz, semear coisas boas. E é plantando coisas boas que você também vai colher coisas boas. Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Se você está semeando, se você está plantando bênção, você vai semear bênção. Mas se você está dizendo, ah, Rafaela, mas durante muito tempo eu plantei coisas ruins. Então peça perdão a Deus, confesse que você pecou, peça perdão, se arrependa. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. Então, confesse o pecado, se arrependa. Aquele que confessa, que se arrepende, que deixa o pecado, alcança misericórdia. Se você confessar, se você se arrepender, se você deixar o pecado, você vai alcançar a misericórdia de Deus. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, não abra mão de Deus, porque Deus, ele não desiste de você. Pode estar sem saída para você, mas isso não é nada para Deus. A Bíblia nos conta uma passagem em que o profeta se encontrava cercado pelos inimigos e ele fez uma oração pedindo que Deus abrisse os olhos do seu servo, para que ele visse que maior era quem estava com eles. Que Deus nesse dia abra os seus olhos para que você entenda que maior é quem está com você, maior é quem está em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em mim, ele habita em você. Creia e confie em Deus. Creia e confie em Deus. Não nas pessoas, mas em Deus. Tenha cuidado para quem você conta os seus segredos. A Bíblia nos diz que Sansão, ele pereceu porque ele contou os seus segredos a quem não devia. Ele contou os seus segredos a Dalila. Então tenha cuidado a quem você tem contado os seus segredos. Tenha cuidado com quem você tem contado os seus segredos. Para quem? Conte os seus segredos para Deus. Conte a sua história para Jesus. Quando você precisar de um conselho, ore antes. Isso foi uma amiga minha, né? Uma grande amiga minha. É uma das minhas melhores, humanamente falando, né? Porque meu melhor amigo é o Espírito Santo de Deus. Mas, humanamente falando, uma das minhas melhores amigas é missionária Conceição, né? Ceissa para os íntimos, eu chamo ela de Ceissa. E ela me ensinou isso, que quando a gente precisar de um conselho em algum momento, a gente primeiro ora a Deus e pede a Deus que nos direcione com quem a gente deve se aconselhar. Então, quando você precisar de um conselho, antes de você pedir A ou a B a determinada pessoa, a essa pessoa ou aquela pessoa, ore e peça a Deus que lhe mostre com quem você deve se aconselhar. Quem me ensinou isso foi a missionária Conceição. Ceissa para os íntimos. É uma grande amiga minha, alguém que eu amo muito, sou muito grata a Deus pela vida dela. É alguém que, na verdade, foi a primeira pessoa no contexto da igreja que teve outra pessoa, só que ela está em outro país agora, que é a irmã Clea, mas lá no contexto da igreja que eu congrego, foi a primeira pessoa que honrou a unção de Deus sobre a minha vida, no sentido de ser, né, mesmo eu sendo eu sendo mais nova na fé do que ela tendo bem mais experiências do que eu. E ela é do Ministério de Intercessão, é a missionária Conceição, é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E é minha amiga Ceissa, né? Alguém que eu amo muito e sou muito grata a Deus pela vida dela. Então foi ela que me ensinou isso. Que quando você precisar de um conselho, você ora a Deus, para que Deus direcione você com quem você deve se aconselhar. Não é de qualquer jeito, não é com todo mundo, não. Entregue, quando você entregou a sua vida a Deus, a Bíblia nos diz que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você entrega tudo, você pode confiar que o Senhor, ele cuida de tudo. E por que isso, Rafaela? Porque a Bíblia também nos diz que o homem, ele vê a aparência e Deus sonda o coração. Muitas vezes você tem perecido em determinada área da sua vida ou em algumas áreas da sua vida porque você está se aconselhando com quem não deve. Ah, Rafaela, mas eu tenho me aconselhado com a mulher de Deus, com o homem de Deus. Mas você sabe se ele estava no espírito naquele momento. Por isso que é necessário você pedir a Deus uma direção com quem você deve se aconselhar.
Não faça como Sansão, que pereceu porque contou seus segredos para Dalila. Não conte os seus segredos para quem você não deve contar. Ah, Rafaela, mas o vento está soprando, a tempestade parece que vai me afogar. Ele é o mesmo Deus que tem poder para fazer você descansar em pastos verdejantes. Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é grande. E basta que Ele libere uma palavra para que tudo ao seu redor seja colocado no devido lugar. Para que tudo ao seu redor, para que todas as coisas se façam novas. Rafaela, e o que eu faço enquanto eu não sei a quem eu posso contar, com quem eu posso contar? Conte para Jesus. Conte a sua história para Jesus. Conte para Deus. E se você precisar contar alguém, né, algum ser humano, conte pelo menos para pessoas que amam você e que você tem certeza que estão verdadeiramente torcendo por você, que você pode contar nas situações boas e ruins. E não para aquelas pessoas que você só pode contar quando é conveniente para elas. Fique com essa palavra para o seu coração nesse dia, em nome de Jesus. Receba paz e quietude sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre o seu coração, sobre os seus sentimentos. Em nome de Jesus. A Bíblia nos diz no Salmos 46 e no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está no controle. Abençoado seja o seu dia, em nome de Jesus. Amém.